Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Dicas. Resolução de questões da prova de perito, perícia oficial, prova de nível superior lá de Alagoas. Aqui a gente vai fazer a parte 1 dessa prova. Então pessoal, antes da gente ir propriamente para a resolução de questões, eu gostaria de pedir humildemente, se você gosta do nosso trabalho, considere deixar o like, comentar, compartilhar. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Comenta para nós se você já viu algum vídeo, se você já viu alguma resolução de questões e se essas questões te ajudam de alguma forma. Seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Nós temos o objetivo de tentar chegar a 1000 inscritos. Com 1000 inscritos a gente consegue monetizar o canal. Então, se você quiser se inscrever no canal, vai nos ajudar imensamente. Nós já estamos com quase 900 inscritos. O nosso canal também está presente em outras plataformas. Então considere lá nessas plataformas seguir, se inscrever, comentar lá, porque tudo isso ajuda demais. Aqui a gente tem a primeira questão que a gente vai resolver dessa prova, tá? O examinador fala o seguinte, ó. O segundo período do primeiro parágrafo. E como é que funciona essas questões de período? O período vai desde o início de uma estrutura até o primeiro ponto. Então isso aqui é o primeiro período. E aí, ó, o segundo período vai desse ponto até o próximo ponto. Terceiro período, desse ponto até o próximo ponto. E assim por diante, tá bom? Então o segundo período do primeiro parágrafo. Ele vai começar aqui, ó, a partir daqui, ó. Continuando, ele fala: o segundo período do primeiro parágrafo poderia ser reescrito. Questões de reescritura, eu vejo que geralmente o aluno, o candidato, ele tem muita dificuldade na resolução desse tipo de questão. Mas a minha humilde opinião, não é tão difícil assim. Talvez causasse alguma dificuldade se o examinador pedisse ou questionasse algo quando pede mudança de sentido. Aí é um pouco mais difícil. Mas ele fala, ó: eu posso reescrever com a manutenção da coerência e da correção gramatical do texto. Quando ele fala de coerência, pode haver mudança de sentido, contudo, desde que continue fazendo sentido. Então, quando é para analisar a coerência, a minha opinião é algo mais fácil, sabe? E como que precisa ser feito, pelo menos na minha opinião? Você vai fazendo devagarzinho, igual foi escrito lá, ó. Ele fala lá em cima, ó: cerca de 670 mil pessoas. Aí aqui embaixo, na reescritura, ele fala aproximadamente 670 mil pessoas. Cerca de, aproximadamente, continua até inclusive tendo o mesmo sentido. Aí ele coloca, ó, de diversas cidades brasileiras. De diversas cidades brasileiras. Você está vendo que está exatamente igual com uma alteraçãozinha ou outra? Então não tem problema nenhum. Aí ele escreve em cima, ó, puderam visitar a exposição. Na reescritura, eles estão dizendo que visitaram a exposição. Você poder visitar é uma coisa, você visitar é outra. Mas como ele não pede alteração de sentido, para mim não há problema nenhum, continua tudo ok. Na escrita original, ele fala, na qual os objetos expostos, essa estrutura na qual é um desenvolvimento do pronome que. O pronome que, enquanto pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual, os quais, nos quais, pelos quais, e pode ser também, ó, na qual. Então a gente vai observar que esse na qual aqui provavelmente vai estar sendo utilizado como pronome relativo. Então, enquanto isso, ele pode ser com ou sem vírgulas. Na escrita original foi sem vírgulas e aqui na reescritura teve vírgulas. O que isso significa? Aqui houve mudança de sentido. Nessa estrutura original é uma oração adjetiva restritiva e aqui com vírgulas ela passa a ser explicativa. Mas como a gente não está analisando a mudança de sentido, não tem problema nenhum. A gente vai continuar, ó. Na qual os objetos expostos, na qual os objetos expostos eram nada menos do que 16 cadáveres e 225 órgãos, do que 16 cadáveres e 225 órgãos. Então, o que a gente observou? Houve uma mudança ou outra de palavras, palavras que se alteraram aqui, ó. Foi aproximadamente, foi aqui, visitaram, e depois essa vírgulazinha aqui. Mas como ele não questiona mudança de sentido, toda a reescritura veio ok. O que você pode observar também? Lá, tinha acento em cadáveres? Tem acento. Tinha acento em órgãos? Tem acento. Então, você vai observando se havia acento lá e se na reescritura teve acento. Então, no mais, não teve problema nenhum. Logo, essa reescritura aqui, ela está correta e não tem nada de errado nela. Essas questões, apesar de ser da prova, eu as retiro lá do site Que Concursos. Então, lá no site, essa questão tem um código Q2061703. A próxima questão agora, ele fala o seguinte, ó: estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical. Então agora tem que ser analisada a questão de sentidos. Se eu suprimisse, o que é suprimir, Amu? Suprimir é retirar.
se eu suprimisse a preposição empregada no trecho, adentrar em um salão. E aí o que acontece? Nesse tipo de questão, a gente vai analisar a regência. O que é regência, Mu? Toda vez que uma palavra ou um verbo pede complemento, ao nome disso se dá regência. Por exemplo, quando eu falo que eu comi, ora, quem come, come algo. Quem come, come alguma coisa. O verbo comer não pede complemento. Então, ele não tem regência. Agora, quando eu falo, ele fez, quem faz, faz algo. Então, ele fez alusão. A palavra, agora não é mais verbo, a palavra alusão, quem faz alusão a. A palavra alusão pediu, ela exige como complemento uma preposição a. Então, aqui é um caso de regência nominal. E aqui a gente está vendo sobre o verbo adentrar. Então, quem adentra, adentra em algum lugar, mas essa aqui é uma das exceções nas quais eu posso fazer a retirada da preposição e o verbo continua tendo o mesmo sentido. Eu posso adentrar o recinto ou eu posso adentrar em mais o no recinto. As duas colocações estão corretas e não muda o sentido. Uma palavra, um verbo também que é muito cobrado em concurso é o verbo atender. Eu atendo o telefone ou eu posso atender ao telefone? Eu atendo o cliente ou eu posso atender ao cliente? O verbo atender, ele pode ter ou não preposição. Os dois continuam tendo o mesmo sentido. Agora, cuidado, tem alguns verbos que quando tem ou não preposição, ele faz a mudança de sentido. Como, por exemplo, o verbo assistir. Eu posso assistir o filme, né? Eu posso assistir ao filme e aí tem diferença. Assistir, ou é no sentido de dar assistência. Então eu era assistente naquele filme. Tá? Eu assistia a direção do filme, eu era assistente do filme. Agora, quando eu digo que eu assisto ao filme, é no sentido de assistir mesmo, de estar vendo. Então, por exemplo, o verbo assistir, quando tem ou não preposição, ele faz mudança de sentido. Então aqui, o sentido e a correção fica correta se eu retirar a preposição em. Nesse caso, fica correto. Uma dica que eu dou para os concurseiros da vida aí, geralmente, quando eu coloco ou retiro uma preposição, quando eu coloco ou retiro um sinal de pontuação, como vírgula, dois pontos, etc. Quando eu coloco ou retiro um acento de crase, quando esse tipo de situação, na maioria das vezes, vai incorrer em erro na questão. Então aqui ele pegou justamente uma exceção em que eu posso retirar algo e continua correto, porque aqui é um caso excepcional. Geralmente, o meu verbo ou a minha palavra, ela vai precisar daquela preposição mesmo. Então aqui é um caso excepcional, logo o item está correto. Essa questão foi retirada lá pelo código Q2061705. Próxima questão. Estaria mantida a correção gramatical do quinto período do primeiro parágrafo, caso fosse empregado o sinal indicativo de crase no A, que antecede o nome formas. Tá bem aqui, ó. Eu vou ler desde aqui, ó. Boris Rivled é um espetáculo cadavérico no qual os corpos dissecados e partes corporais, reduzidos a formas, cores e texturas, são blá 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 blá. Ora, esses corpos aqui, eles foram reduzidos a. Algo que é reduzido a. Ele foi reduzido a pó, ele foi reduzido a nada. Então, reduzido exige a preposição a. Agora, tem uma das regras do acento indicativo de crase que é, se aqui, ó, a minha crase está no singular e a palavra no plural, crase, entre aspas, né, crase nem a pau. Então, aqui, se fosse reduzido a nada, reduzido a pó, aí pó é palavra masculina também, não pode ter. Mas aqui, reduzidos a, se é alguma coisa que está no plural, não posso ter crase de forma alguma. Então aqui, não fica mantida a correção caso eu empregasse o acento indicativo de crase, porque aqui é um caso que não pode. Se a crase está no singular e a palavra no plural, crase nem a pau, logo o item está errado. Essa questão foi retirada pelo código Q2061706. Então, pessoal, desse bloco de questões, são somente essas. Eu vou resolver provavelmente mais questões dessa prova ainda na parte 2, parte 3 e assim por diante.
Então eu gostaria de reforçar. Por favor, deixa o like, comenta e compartilha. A interação de vocês é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Comenta para nós. E aí? Você gostou das informações trazidas? Você acha que essa resolução de questões agrega, te ajuda nos esclarecimentos? Ficou claro? Não ficou? Comenta para nós que eu posso tentar explicar de outra forma ou te ajudar de outra forma. Se você quiser ver alguma questão resolvida, traga o código dessa questão ou ela completa nos comentários que eu posso tentar trazer essa questão resolvida aí para vocês. Por favor, considere se inscrever no nosso canal. É muito importante a gente tentar chegar nesses 1000 inscritos, então já estamos quase chegando em 900. E se quiser ir nas outras plataformas e seguir, se inscrever, tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!